Em quinhentismo, aliás, quando aparecer provas de Enem sobre o quinhentismo, essa questão da visão do colonizador. O que eu estou querendo te dizer? É a visão que o europeu tem sobre nós. Isso vai basicamente no que a gente chama de identidade nacional. O que acontece? Em 3 momentos da história da literatura brasileira, que a gente fala sobre identidade nacional. O primeiro momento é no quinhentismo. Vou te falar agora. É a visão do europeu sobre nós. Segundo momento é lá no século XIX, no romantismo, uma visão idealizada, completamente artificial, fake sobre o Brasil. Queres ver? Lembra daquela poesia lá do romantismo? Quer ver como tu vai lembrar? Do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Percebe que ele vai falar sobre a fauna brasileira, sobre a flora, vai falar sobre bichinhos e plantinhas lá no romantismo, né? Mas ele não falou sobre o componente humano, não falou sobre a escravização do negro e da negra, sobre o extermínio dos povos indígenas, não. Ele coloca isso para debaixo do tapete. Esse momento, o objetivo era vender o Brasil para a Europa, lá no século XIX. Então o que acontece? Quinhentismo, visão do europeu sobre nós, romantismo, visão nossa sobre nós mesmos, nós vamos chegar lá. E depois lá no modernismo, século XX, a partir de 1922, no modernismo, a gente começa a ter uma visão mais crítica de nós mesmos. Tu queres ver? Olha só. Tem uma poesia lá de 1922 chamada Erro de Português. Porra, aí tu pega o título da poesia, já apareceu em 4 provas de Enem essa poesia. Erro de Português é o nome. Tu pega o título e tu fica pensando, porra, mas será que está falando sobre alguma questão de gramática, algo do tipo? Não, não é. É uma questão mais política. Olha só, ela chega a ser simplória, tão simples a poesia. Mas tem toda uma carga política. Ela começa assim, ó. Quando o português chegou no Brasil, debaixo de uma bruta chuva, ele vestiu o índio. Que pena. Se fosse uma manhã de sol, o índio que teria despido o português. Ponto. Acaba aí a poesia. Agora, olha só, percebe que ele não está falando sobre colocar roupa e tirar roupa. Ele está falando sobre o português chegar aqui e nos cobrir, nos vestir em toda a sua cultura repressiva, cheia de vestígios de medievalismo, de religiosidade, com tabus e por aí vai. Ele vai fazer uma reflexão, pô, se fosse diferente, fosse uma manhã de sol, a gente teria despido eles de toda essa cultura, né, que às vezes nos atrapalha, às vezes nos faz cuidar muito mais da vida dos outros do que da nossa, e por aí vai. Então percebe que a partir de 1922 a gente tem uma visão crítica, aqui em 1922 no modernismo, a gente começa a ter uma visão crítica sobre o nosso passado histórico. Por isso que é importante isso aqui que eu te falei, a visão que o europeu tem sobre nós. Olha só, tem um momento da Carta de Pero Vaz de Caminha que ele vai dizer bem assim, ó, ele vai tentar fazer com que o índio construa algumas cabanas ali para o europeu. E o índio não vai querer, o índio, não, só um pouquinho, constrói tu, né? Tipo, eu construí a minha, por que não pode construir a tua? E aí o português vai colocar assim na carta, nesse documento. O povo dessa terra é muito hospitaleiro, porém inapto ao trabalho. Tipo, não gosta de trabalhar. Porra, cara, aí a gente reproduz isso diariamente. Olha só, isso é um código, um signo que o cara escreveu lá no século XVI, em 1500, dizendo que o brasileiro é malandro, não gosta de trabalhar, e até hoje a gente segue repetindo, por mais que eu e tu a gente não tenha nada a ver com isso, mas a gente acaba reproduzindo isso. Tu queres ver? Olha só, quantas vezes eu e tu já falamos ou ouvimos? Ah, o brasileiro é malandro, ele é vagabundo, ele tem um jeitinho brasileiro. Cara, e aí a gente olha para os lados, tu olha para os lados, tu, teus parentes, teu irmão, teu tio, enfim, teus conhecidos, teus amigos, os caras trabalham 10, 12 horas por dia. Porra, se isso não é gostar de trabalhar, pelo amor de Deus, né? E aí é só que a gente reproduz o que se fala, assim, tipo, culturalmente, mas o brasileiro é malandro, o jeitinho brasileiro né, é de mentir, é de... Porra, mas tu olha, a maior parte dos brasileiros, o cara trabalha pra caramba. Minha mãe trabalha 13, 14 horas por dia no comércio. Eu trabalho 13 horas por dia em sala de aula. E os meus conhecidos também. Claro, tem os caras que já não trabalham tanto, não sei o que, tá, mas... Enfim, pensando nisso, vou pegar a maioria do brasileiro, até inclusive para a gente se sustentar hoje, não tem outra forma, né? Tu vai... Não é uma regra, né? Exatamente, concordo com o senhor. Isso é invenção de político, para tirar mais imposto. Só que o que acontece? Os caras falam isso, colocaram isso lá no século XVI e até hoje a gente reproduz.
Te confesso que eu fico muito chateado quando o cara diz, brasileiro não gosta de trabalhar. Tipo, porra, então tu não é brasileiro, tu trabalha pra caramba, se o brasileiro não gosta de trabalhar. Né? Então alguma coisa tem de errado. Olha só, outra visão que se tem é a visão do europeu sobre a mulher brasileira. Na carta ele vai colocar assim, que é aquela hora que eu estava lendo a carta para você, deixa eu dizer, andavam entre eles 3 ou 4 moças, muito novas e muito gentis, com cabelos compridos, caídos pelas espadas, pelas costas, né? Andavam com suas vergonhas à mostra. Suas vergonhas eram tão rígidas, redondinhas e limpas das cabeleiras, que de muito bem olharmos nós não tínhamos nenhuma vergonha. Olha o jeito que ele está falando, enfim, sobre a Índia. Depois, um pouquinho mais além na carta, ele vai dizer que era como se elas soubessem que o português estava chegando e por isso que elas estavam desnudas, com suas vergonhas à mostra. Tu percebe a arrogância dele no momento que ele diz, não, como ela sabia que a gente estava chegando e estava nos esperando nuas, algo do tipo. Cara, é o mesmo machismo que impera hoje em dia quando a gente fala o seguinte, olha só o jeito que a menina está vestida.